Fala galera, beleza? Seguinte, alguns exercícios aí sobre forma trigonométrica, tá? Algumas revelações, coisas interessantes, exercícios para pensar e coisa para você gravar pro resto da sua vida. Vamos embora. Então vamos lá. Calcule o módulo do número complexo 1 sobre 1 mais i tangente x com x diferente de k π mais π sobre 2 e k inteiro. Olha só. Então, como a gente está falando da forma trigonométrica, né, do número complexo, eu achei interessante esse problema porque daí a gente vê como a trigonometria e os números complexos estão intimamente ligados, né? Querendo ou não, eles acabam colocando bastante coisa junto aqui. Tá? Então, primeiro de tudo, começa o seguinte, ó, ele quer saber o módulo desse número complexo aqui. Então, eu tenho que, né, dar um jeito nisso aqui e calcular o módulo. Tá? Para isso, ele diz que o x tem que ser diferente de... normalmente a gente vê assim, ó, π sobre 2 mais kπ, né? Porque é meias voltas isso aqui com k inteiro, então isso aqui é cada meia volta. Então, por que é isso aqui? Porque tangente de π sobre 2 não existe. E mais meia volta vai dar o 3π sobre 2, também não existe. E mais meia volta vai cair ali de novo. Sempre quando o ângulo cair em cima do eixo y, a tangente não existe. Então, por isso que ele quer dizer, porque isso aqui daí não vai existir, né? Certo? Então, x tem que ser diferente disso aqui, beleza? Bom, e aí, como é que a gente resolve isso aqui? Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui é transformar a tangente de x naquilo que significa tangente de x, tá? Então, por exemplo, olha só, tangente de x é seno sobre cosseno, correto? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 1 mais i seno de x sobre cosseno x. É ou não é? Se eu multiplicar em cima e embaixo por cosseno, olha só o que vai acontecer. Isso aqui vai ficar cosseno x sobre... E embaixo vai ficar o quê? Cosseno x. E quando eu pegar isso aqui e multiplicar por cosseno x vai simplificar, vai ficar mais i seno x. Aí, apareceu aqui a forma trigonométrica de um número complexo. Certo? Bom, então vou pegar essa parte de baixo, né, para tirar esse i daqui de baixo, né, a divisão por número complexo, tirar esse i daqui de baixo, vou multiplicar pelo conjugado dele aqui embaixo. O conjugado disso aqui, o que que é? É cosseno x menos i seno x, certo? E para isso eu multiplico em cima também a mesma coisa, cosseno x menos i seno x, certo? Bom, em cima então ficou o quê? Cosseno x vezes cosseno x menos i seno x. E embaixo ficou o quê? Bom, ó, cosseno x vezes cosseno x dá cosseno ao quadrado de x. Tá? Aí, cosseno x vezes menos i seno x dá menos i seno x cosseno x. E aqui vai dar mais i seno x cosseno x, então um corta com o outro. E esse, bom, a gente sabe, né, que não precisa, tô exagerando na explicação, não precisa, né? Quando eu faço um número complexo vezes o seu conjugado, vai dar a norma, lembra o que é a norma? Né? Um número complexo assim, ó, a mais bi, a norma dele é o módulo ao quadrado, que é o quê? Que é a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? E isso daqui vai dar exatamente isso aqui embaixo, né? Então, é cosseno x ao quadrado mais seno ao quadrado de x. Ó, né? É o a ao quadrado mais b ao quadrado, que é seno x ao quadrado. Isso aqui dá 1. Então, quer dizer que isso daqui, no final das contas, isso aqui virou o quê? Cosseno ao quadrado de x menos i seno x cosseno x. Certo? É isso aqui. Bom, aí ele pergunta o módulo desse número complexo.
Calcule o módulo do número complexo. Então, esse negócio aqui virou isso aqui, ó. E o módulo disso daqui é o quê? Aí é a raiz quadrada disso aqui, né? O módulo é a raiz quadrada disso aqui, ó. O módulo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que agora o a é quem? É isso aqui, ó. E o b é quem que é? Isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. O módulo vai ser igual a raiz quadrada de cosseno a quarta de x, tá? Mais seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. É isso aqui, ó. Certo? Aí você pensa, nossa, vou ter que fazer um monte de transformação. Não, 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 não. É bem mais simples do que parece. Vou colocar o cosseno ao quadrado de x em evidência, né? Não precisava nem... podia ter elevado isso daqui ao quadrado que aparecia mais claro, né? Mas, ó, colocar cosseno ao quadrado de x em evidência. Então, aqui ficou o quê? Cosseno ao quadrado de x. E aqui ficou o quê? Mais seno ao quadrado de x. O que é cosseno ao quadrado de x? Seno ao quadrado de x é 1. Então, o módulo vai ficar o quê? Raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x. E raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x é o quê? É cosseno x. Tá? Apesar de que cosseno ao quadrado de x, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x é módulo, né? Bom, mas módulo é um número positivo, então... tá? Mas eu tenho que colocar o módulo, porque senão pode sair número negativo, dependendo de quem for o x, né? Então, o módulo, ó, sempre, tá? Não esqueçam isso aqui, pode ser que não esteja intimamente relacionado a esse assunto, mas sempre que eu tiver um número elevado ao quadrado e eu tirar a raiz quadrada desse número, dá módulo desse número, tá? Ó, raiz quadrada de x ao quadrado. Isso daqui é módulo de x. Por quê? Porque quando eu pego um número e elevo ao quadrado, mesmo que esse número for negativo e eu elevar ao quadrado, o quadrado vira positivo. E a raiz quadrada do número positivo sempre dá positivo, tá? Então, por exemplo, se esse número for menos 2, ó, menos 2 ao quadrado e raiz quadrada de menos 2. Então, menos 2 ao quadrado é o que? Dá 4. Então, isso aqui é raiz quadrada de 4. Mas quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2, não é menos 2. Se eu simplesmente corto a raiz e o quadrado, eu escrevo que o resultado dá menos 2, mas não dá menos 2, dá 2. Ó. Por isso que eu tenho que colocar módulo do que está lá. Entendeu? Então, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x tem que ser módulo de cosseno x. Tá? Não pode esquecer isso aqui é muito importante. Tá? Às vezes a gente pode achar que isso daqui é desnecessário, falar, não, é cosseno x. Não, é módulo de cosseno x, porque o módulo, além disso, é positivo. Então, é o módulo cosseno x, qualquer que seja o x aí. Tá bom? Não pode esquecer isso aqui. Então, o módulo do número complexo, porque se x for um arco do segundo quadrante, o cosseno de x vai dar negativo. Entendeu? Então, é muito importante ter esse cuidado aqui, tá? Esse módulo aqui, ó, ele aparentemente ele tem a ver com esse módulo, porque o nome disso aqui é módulo, mas não. Esse módulo aqui, ele veio daqui, ó. Cosseno ao quadrado de x, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x. Então, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x é módulo de x. Assim como eu falei aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x, é módulo de x, não é x. Tá? Muito cuidado, muita gente erra questões em provas difíceis, porque os caras geralmente cobram isso aqui em prova difícil, tá? E os vestibulares mais comuns aí acabam cobrando alguma coisa assim, né? Bom, os cursos mais disputados a gente quer os melhores, a gente não quer qualquer um. Então, tem que saber isso aqui, não pode esquecer nunca isso aqui, beleza? Tá? Ontem eu resolvi essa questão aqui, né, selecionando as questões, porque para selecionar as questões eu resolvo elas e eu falo, boa essa resolução. Eu fiz por um outro caminho, tá? Então, rapidamente aqui por um outro caminho, eu fiz o quê? Eu peguei isso daqui, ó, e multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado desse aqui. Então, assim, ó, ficou assim em cima. 1 menos i tangente x sobre, e embaixo ficou o quê? Aquilo ali, né? 1 mais i tangente x vezes 1 menos i
tangente x, né? Que é vezes o seu conjugado, vai dar o quê? Então, em cima ficou 1 menos i tangente x, né? Porque 1 vezes isso daqui dá aquilo ali mesmo. E aqui ficou o quê? 1 mais tangente x ao quadrado. Tangente x ao quadrado. Só que 1 mais tangente x ao quadrado é o quê? É secante ao quadrado. Então, ficou aqui, ó, 1 menos i tangente x sobre secante ao quadrado de x, que é isso aqui, é secante ao quadrado de x, certo? E secante ao quadrado de x é o quê? É 1 sobre cosseno. Daí eu fui para um caminho bem mais longo, né? É 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado vai para cima, fica aqui, ó, cosseno ao quadrado de x menos i, aí seno x sobre cosseno x vezes cosseno ao quadrado de x. E cai no mesmo lugar que nós estávamos antes aqui, ó. Tá vendo? Tá? Cai na mesma coisa aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x menos i vezes, né? Daí corta um cosseno daqui com um cosseno daqui e fica um seno. Tá? Aí, aplicando o módulo, eu obtenho a mesma coisa. Certo? Entendeu? Então, tem vários caminhos a seguir aqui, aplicando sempre a regra que a gente conhece, que é divisão de números complexos, multiplica pelo conjugado em cima e embaixo, né? O módulo é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais o outro ao quadrado, e assim vai, beleza? Vamos para mais um exercício. Então, esse aqui, ó. Calcule o módulo de A mais BI sobre A menos BI, com A, B reais. Então, olha só, muito importante. Isso aqui vai dar um resultado, tá? Isso aqui vai dar o resultado sempre quando eu tiver um número dividido pelo seu conjugado embaixo, tá? E A e B reais. O resultado disso aqui vai ser sempre o mesmo. Então, é um resultado que é interessante para você guardar na sua mente, tá bom? Eu vou fazer isso de duas formas. Eu vou fazer com AB mesmo e depois eu vou fazer com a forma trigonométrica, já que o assunto aqui é forma trigonométrica. Então, primeiro com AB mesmo, tá? Então, eu vou pegar esse cima e embaixo e multiplicar pelo conjugado do de baixo. O conjugado do de baixo é isso que está em cima. Então, isso aqui vai aparecer o quê? A mais BI ao quadrado sobre, quando eu pegar isso aqui vezes o conjugado dele, vai dar o quê? Vai dar a norma, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Isso chama-se norma, tá? A norma é o módulo ao quadrado, tá? Módulo ao quadrado é a norma de um número complexo, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, embaixo dá a norma. Aí, vou pegar isso aqui e vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que o quadrado do segundo é o quê? É b ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos b ao quadrado. Tudo isso sobre a norma. A ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Bom, vou juntar o que é real e o que é imaginário. Então, isso aqui vai ficar o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. E o outro é 2abi sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Daí você fala, pô, e agora? O que a gente faz? Agora a gente vai fazer assim, ó. Então, na verdade, o que ele quer? Eu achei o número complexo que é dessa divisão. Mas o que ele quer? Ele quer o módulo. Ah, tá. Então, calma aí. Ele não quer saber qual é o resultado disso aqui. Ele quer saber o módulo. Então, o módulo da divisão de um número pelo seu conjugado vai ser sempre isso aqui. Bom, estava me perdendo um pouquinho aqui. Então, o módulo... Às vezes acontece, se empolga. Então, isso daqui ao quadrado, isso aqui é a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá? Mais a parte imaginária ao quadrado. Então, 2ab sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. É isso aqui que ele está me pedindo. Bom, vamos desenvolver isso aqui. Então, desenvolvendo isso aqui vai ser o quê? E em cima vai ficar a ao quadrado vai dar a quarta. Menos 2 vezes isso vezes isso. Então, 2a ao quadrado, b ao quadrado. Mais b ao quadrado, que é b à quarta. Certo?
mais, porque o embaixo é igual, já vou desenvolver o de baixo, mas em cima vai ficar o quê? Então, 2ab ao quadrado é 4a ao quadrado b ao quadrado, certo? Tá, então, elevei tudo ao quadrado de cima. E embaixo é tudo a mesma coisa. Aí embaixo ficou o quê? A ao quadrado mais b ao quadrado, dos dois lados. Então, vai ser o quê? A ao quadrado elevado ao quadrado, a quarta. Mais duas vezes primeiro para o segundo. Então, 2a ao quadrado, b ao quadrado. Mais b ao quadrado, que é b à quarta. Certo? Bom, então o módulo aqui vai ficar o quê? Então, em cima ficou a quarta. Aqui, ó. 4a ao quadrado b ao quadrado menos 2a ao quadrado b ao quadrado dá mais 2a ao quadrado b ao quadrado mais b à quarta sobre. E embaixo ficou o quê? A quarta mais 2a ao quadrado b ao quadrado mais b à quarta. Tá vendo? A expressão de baixo é igualzinha a de cima. Então isso aqui vai dar raiz quadrada de 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Tá vendo? Então sempre, guarde isso, sempre que eu pegar um número complexo e dividir pelo seu conjugado, o módulo do resultado é 1. Beleza? Só que agora nós vamos fazer como? Agora utilizando a forma trigonométrica, tá? Então vamos fazer assim, ó. A forma trigonométrica desse daqui, tá? A forma trigonométrica desse daqui vai ser o quê? Vai ser assim, ó. Lembrando uma coisa antes aqui. Seja um número complexo esse aqui, ó. Esse número complexo, que é o A e o B aqui, ó. O A e B, certo? Bom, o conjugado dele é A e menos B. Então, essa distância B aqui menos B. Então, é esse aqui. Concorda que o módulo desse daqui é igual ao módulo desse aqui? O módulo é igual. O módulo é a distância daqui até aqui e daqui até aqui. Como esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo, eles são iguais, só está um para lá e o outro para cá, né? Esse cateto aqui é B, esse cateto aqui é A. E aqui é a mesma coisa, esse cateto é A e esse cateto aqui é B, ó. Então, quer dizer que o módulo dos dois é igual, certo? O módulo, tá? Módulo de Z é igual ao módulo de Z barra, do conjugado. Beleza? Bom, nós vamos usar isso aqui. Então, olha só. Então, eu vou pegar aquele número complexo A mais B, né? Então, o número complexo A mais BI, e vou colocar ele na forma trigonométrica. Vai ser o quê? Vai ser módulo vezes cosseno de um ângulo θ mais I seno do ângulo θ. Concordam? Então, ó, esse aqui é o ângulo θ. Só que para baixo aqui, o ângulo aqui é o quê? É menos θ. Então, o de baixo, né, o conjugado dele, colocando na forma trigonométrica, vai ficar o quê? Então, o de baixo é A menos BI. Então, o de baixo vai ficar o quê? Vai ficar módulo, que o módulo é igual, cosseno de menos θ, mais I seno de menos θ. Certo? É isso aí. Agora, cosseno de menos θ, o cosseno de menos θ é no ciclo trigonométrico, é essa medida. E o cosseno do θ também é igual. Então, cosseno de θ é igual ao cosseno de menos θ. Certo? Então, isso aqui vai ficar. Ao módulo eu posso cortar, porque o módulo é igual. Então, em cima ficou o quê? Cosseno de θ mais I seno de θ. E embaixo, o cosseno de menos θ virou cosseno θ. E esse seno de menos θ é menos seno θ. Ó. Tá? No ciclo trigonométrico, lembra lá o ciclo trigonométrico? Se fosse aqui o ciclo trigonométrico, né? Esse aqui. O cosseno seria esse, o seno desse seria essa medida. E o seno desse seria essa medida. Essa aqui é negativa, essa aqui é positiva. Então, o seno de menos θ é menos seno θ.
certo? É menos seno θ. Agora eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Só que o conjugado de baixo é o de cima. Então isso aqui vai ficar o quê? Cosseno θ mais I seno θ ao quadrado. E embaixo, quando eu pegar isso aqui vezes o conjugado, vai dar o quê? Vai dar a norma, que é cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. É 1, certo? Então, em cima deu aquilo ali, ó. Então, em cima deu... isso aqui deu 1, né? Isso aqui é igual a 1. E em cima vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de θ. Tá? Quando eu fizer isso aqui ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar menos, né? Porque seno ao quadrado e ao quadrado. E ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes seno ao quadrado dá menos seno ao quadrado de θ. E mais, né? Então, é o quadrado desse, mais o quadrado desse, que deu isso aqui, mais 2 vezes o primeiro para o segundo. Então, mais I vezes 2 vezes seno θ, cosseno θ. Certo? Bom, mas o que é isso aqui? Isso aqui é cosseno de 2θ. E o que é isso aqui? Isso aqui é seno de 2θ. Então, isso aqui é cosseno de 2θ mais I seno de 2θ. Olha lá que interessante, hein? A divisão de dois números complexos, tá? A divisão de dois números complexos, um conjugado do outro, vai dar o quê? Vai dar o número complexo unitário, tá? Que a gente já vai ver que o módulo disso aqui é unitário. Vamos fazer um módulo disso aqui, porque o problema aqui é o módulo disso aqui, né? Então, o módulo daquilo ali vai ser o quê? Raiz quadrada da parte real ao quadrado. Então, é cosseno de 2θ ao quadrado, mais o quadrado da parte imaginária, que é seno de 2θ ao quadrado. Tá? Ó. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de um ângulo dá 1. Então, isso aqui é raiz quadrada de 1, que dá 1. Então, o módulo a gente já viu, certo? Agora, olha só que interessante, né? Porque ele me pede justamente isso. Então, vamos chegar a uma conclusão interessante, que essa conclusão é importante a gente guardar. Quando eu pego um número complexo qualquer, x mais yi sobre x menos yi, eu obtenho o quê? Eu obtenho um número complexo unitário de módulo 1, eu obtenho um número complexo de módulo 1, cujo argumento é 2 vezes o argumento desse de cima aqui. Tá? É o argumento desse de cima. Então, se aqui, ó, o argumento aqui é... Vamos pegar um aqui que é esse aqui. O argumento desse aqui é 135. Esse número complexo aqui, ó, z, que é igual a x mais yi, por exemplo. Certo? Então, essa divisão vai dar o quê? Essa divisão vai dar o número complexo de modo unitário. Então, essa divisão vai dar o quê? Vai dar 1, que é o módulo, vezes cosseno do quê? Do dobro desse argumento. Qual que é o dobro de 135? 270. 270 graus mais I seno de 270 graus. Bom, qual é o cosseno de 270 graus? É 0. Então, o resultado disso aqui vai dar o quê? O seno de 270 graus, menos 1. Então, isso aqui vai dar menos I. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Quando você tem qualquer número complexo, qualquer um, é um resultado muito importante e valioso. A gente, nas aulas anteriores, a gente fez vários exercícios sem saber desse resultado. Sabendo desse resultado, aqueles exercícios que nós fizemos nas aulas anteriores, fica muito mais rápido resolver aqui, ó. Tá? Fica muito mais rápido resolver. É só guardar isso aqui. Então, quando eu pego um número complexo e divido pelo seu conjugado, eu vou obter um número complexo de módulo 1, tá?
cujo argumento é o dobro do argumento do número complexo lá de cima. Então, se o argumento lá em cima é 135, então vai ser 1 vezes cosseno de 270, que é o dobro, mais i vezes 270. Aí, como cosseno de 270 é zero, corta. Aqui é menos 1 vezes i, menos i. Tá vendo? Rapidamente a gente chega no resultado. Por isso que é muito importante guardar esse resultado na sua mente, tá? Então, refaça para você lembrar, tá? Eu fiz ele de duas formas, tá? Aqui, quando você faz dessa forma aqui, nem sempre a gente consegue enxergar, ó. A gente não consegue enxergar isso daqui que eu falei, ó, do argumento. A gente não consegue enxergar, porque você pega isso aqui e fala, pô, mas calma aí. Isso aqui é o número complexo de modo unitário, cujo argumento é o dobro do argumento desse. Aqui a gente não consegue ver, mas fazendo na forma complexa a gente consegue perceber. Entendeu por que é importante a forma complexa? Porque a gente obtém resultados importantes fazendo na forma do número complexo. A gente chega a conclusões muito importantes em vez de só da forma algébrica. Beleza? Então vamos a mais alguns exercícios. Então bora lá. Escreva na forma trigonométrica o inverso do multiplicativo de 1 mais i raiz de 3. Então, para começar a conversa, o que é o inverso multiplicativo? Inverso multiplicativo de um número complexo, z, o inverso multiplicativo desse complexo é aquele número complexo que quando eu multiplico por ele vai dar 1, certo? Ou seja, o que eu multiplico por z que dá 1? Mas, não sei, deixa eu ver. É 1 sobre z. 1 sobre z vezes z dá 1, certo? Então, quando ele fala do inverso multiplicativo desse número, ele quer que eu ache o quê? 1 sobre 1 mais i raiz de 3. Beleza? Aí você fala, bom, isso aí é fácil, é só multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, que é 1 menos i raiz de 3, 1 menos i raiz de 3, né? Multiplica em cima e embaixo por isso. Vai dar o quê? Vai dar 1 menos i raiz de 3 sobre a norma desse daqui. O que é a norma? É o quadrado desse mais o quadrado desse, ou seja, 1 ao quadrado, que é 1, mais raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então dá 1 menos i raiz de 3 sobre 4. É isso aqui. Esse é o inverso multiplicativo. Só que ele quer a forma trigonométrica desse inverso multiplicativo. Daí o que a gente tem que fazer? Bom, agora eu tenho que pegar e calcular o módulo disso daqui e o argumento. Aí eu calculando o módulo e o argumento disso daqui, eu consigo colocar, né, na forma trigonométrica. Aí você fala, pô, vamos colocar isso aqui então. Então aqui está o eixo x e o eixo y, né? Daí você fala assim, bom, então aqui é 1/4. Então vamos dizer que é 1/4, vamos dizer que 1/4 seja isso aqui seja 1/4. 1/4. E menos raiz de 3 sobre 4. Pô, mas daí quanto que é raiz de 3 sobre 4? Não é difícil, ó. Se 1/4 é isso aqui, raiz de 3 vezes isso daqui vai ser o quê? Vai ser como se fosse 1,7 vezes isso aqui, né? Raiz de 3 é 1,7. Se isso aqui é 1/4, 1,7 vezes 1/4, então para baixo, negativo, né? Então vai ser aqui, ó. Aqui é 1/4, 1,7, aqui seria o 2/4, 1,7 vezes 1/4, daí é aqui, ó. Então aqui é raiz de 3 sobre 4, menos raiz de 3 sobre 4, né? Aqui seria o quê? Menos 1/4 e aqui seria 1/2, né? Daí você pega e faz aqui, beleza, é esse aqui. Então o número complexo é esse aqui, ó. Daí você fala, qual que é o módulo? Daí você vai fazer o módulo, vai ser a parte real ao quadrado, então 1/4 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, então raiz de 3 sobre 4 ao quadrado, e tira a raiz quadrada disso. Daí isso daqui vai dar raiz quadrada de 1 sobre 16 mais 3 sobre 16, certo? Ó, daí você fala, então o módulo vai ser o quê? 4, raiz quadrada de 4 sobre 16
que é raiz quadrada de 1/4, e raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Ufa, beleza. Então, 1/2. Aí o argumento, daí você fala, bom, o argumento é o quê? Então, ó, se aqui é 1/4 e aqui é menos raiz de 3/4, aí você vai falar, bom, então é o seno desse aqui, né? O seno e o cosseno, né? Apesar que aqui já dá para ver, né? Então, se você tiver um pouquinho de atenção, lembrar das coisas que eu falei, eu coloquei aqui, né? Mas não é aqui, era aqui, ó. Pá, mas vamos dizer que aqui seja o menos 3/4, tá? Por favor. Agora ferrou, né? Daí você fala, esse ângulo aqui, veja, entendeu? Vai demorar, mas não é difícil, veja. Se esse daqui é menos raiz de 3/4, e esse daqui é 1/4, tá? Então, se eu pegar e fizer a tangente desse daqui, ó, a tangente desse que eu fizer é esse sobre esse, vai dar o quê? Vai dar, né, tangente desse ângulo aqui, ó. Estou chamando esse ângulo aqui θ, tá? Tangente θ. Vai ser o quê? Vai ser essa medida, que é menos raiz de 3/4 dividido por essa medida, que é 1/4. Bom, corto 4 com 4 e deu o quê? Menos raiz de 3. Aí você fala, pô, peraí, raiz de 3 é os 60 graus. Então, é 60 graus. É menos por quê? Porque é para baixo. Tá? Porque é para baixo aqui. Então, é menos 60 graus. Aí você fala, então, esse ângulo aqui é menos 60 graus. Aí você vai colocar na forma trigonométrica, então, daí você coloca o quê? Então, aí esse número, o inverso, né? O inverso multiplicativo, que eu posso escrever como sendo z a menos 1, então vai ser o quê? O módulo meio vezes cosseno, né? Então, peraí, o ideal é que o argumento seja essa medida toda daqui até aqui, né? Se daqui até aqui é 60, então isso daqui é 300 graus. Cosseno de 300 graus mais i seno de 300 graus, tá? E 300 graus é muito simples, 300 graus é 5 vezes os 60, né? É 5 vezes 60. Então, isso aqui a gente pode escrever o quê? Como meio vezes cosseno de 5π sobre 3, que é 5 vezes 60, mais i seno de 5π sobre 3. Tá vendo? Pronto, chegamos na resposta. Certo? Só que, apesar de fácil, porque isso aqui é fácil. Você fala, nossa, professor, mas é difícil, porque nós temos que usar 1/4 e tal. Realmente, né? Pensando num quarto aqui, é difícil. Mas você poderia ter pensado nisso daqui e depois dividido tudo por 4, porque isso daqui, ó, né, daria 2 cosseno disso mais i seno disso. Aí depois você pegava esse 2, dividia por 4 e aparecia o meio também, entendeu? Então, esse aqui é trabalho braçal, esse aqui, né? Agora, tem um jeito que, na minha opinião, é até um pouco mais fácil. É o quê? É eu pegar e colocar isso daqui direto na forma trigonométrica. Eu coloco esse daqui na forma trigonométrica. Então, olha, vou fazer de novo. Tá? Então, o z... Tá? Então, vou fazer de novo. Tá? Essa aqui é a resposta zero. Eu vou fazer de novo, só que agora eu vou fazer pela forma trigonométrica. Eu transformo antes na forma trigonométrica. Então, isso daqui na forma trigonométrica é o quê? Então, o x, a parte real é 1, tá aqui 1, e a parte imaginária é raiz de 3. Então, daqui é 1, aqui é o raiz de 3, aqui, raiz de 3. Tá? Aí você lembra que eu falei que isso daqui é um triângulo, né? Então, tá aqui o número complexo. Você vai falar, opa, esse triângulo aqui, isso aqui tem a ver com 60. Se aparece raiz de 3 e 1, tem a ver com 60. Então, esse aqui é o triângulo equilátero. Então, se aqui é 1... Isso daqui é raiz de 3, esse daqui é o 2, ó. Então, é 2 raiz de 3. Então, você já tem o módulo, tá vendo? Aí você fala, mas isso aqui é em relação aos 60. Então, isso aqui é os 60 graus, ó. 60 graus. E 60 é π sobre 3. Então, esse daqui, o que que é? É 2 vezes cosseno de π sobre 3, que é 60, mais i seno de π sobre 3, que é os 60. Tá vendo? Então, achar o complexo desse, a forma trigonométrica desse daqui, é muito fácil. Eu estava revendo aqui, no outro eu falei na forma complexa, não é na forma complexa, na forma trigonométrica. Tá? Então, achar a forma trigonométrica do z é muito fácil aqui pelo desenho. Pronto. Agora eu vou achar o quê?
o inverso multiplicativo desse daqui, ou seja, eu vou fazer o quê? É o z a menos 1, né? Que é o inverso, é z a menos 1, é o inverso multiplicativo. Vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Certo? Aí, em vez de eu multiplicar pelo conjugado disso tudo aqui, eu multiplico pelo conjugado só disso daqui, ó. Porque quando eu pego isso daqui, ó, cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, o módulo disso daqui é 1, ó. O módulo disso daqui é 1. Por isso que você tem um módulo na frente. Porque se você não colocar um módulo na frente, isso daqui, o módulo disso aqui é 1. Isso aqui é ciclo trigonométrico. Cosseno de π sobre 3 é cosseno de 60. É isso aqui, ó, 1. E o seno de π sobre 3 é isso aqui, ó, raiz de 3. Não, isso aqui não é nem 1, né? Cosseno de 60 é 1 sobre 2, é meio. E aqui é raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui é no ciclo trigonométrico. Isso aqui é o ciclo trigonométrico de raio 1. Então, aqui, ó, meio. E aqui o que que é? Raiz de 3 sobre 2. Ó. É o ciclo trigonométrico. Então, o módulo dele é o quê? É 1. Ó. Tá vendo? Então, o módulo disso aqui é 1. Ó. Porque isso daqui é o cosseno. E esse daqui é o seno. É a parte real e a parte imaginária. Tá aqui. Ó. Então, qual que é o raio aqui? É 1. Qual que é o módulo aqui? É 1. Entendeu? Então, o módulo disso daqui é 1. Por isso que eu ponho o módulo na frente. É vezes, esse daqui só serve para indicar a direção. E esse daqui é que indica a intensidade, tá? O tamanho, o módulo mesmo. Entendeu? Então, para isso que serve essa parte aqui, ó. Só que quando eu quero multiplicar pelo conjugado aqui, eu não preciso multiplicar pelo conjugado com o módulo. Multiplico pelo conjugado disso aqui. Qual que é o conjugado disso aqui? Então, o conjugado desse aqui é o quê? É cosseno de π sobre 3 menos i seno de π sobre 3. E esse aqui eu faço a mesma coisa, eu multiplico por aquilo lá, que é cosseno de π sobre 3 menos i seno de π sobre 3. Tá vendo? Eu não preciso multiplicar por tudo, só por isso aqui, ó. Entendeu? Porque se eu multiplicar por tudo, o 2 vai aparecer um 2 lá embaixo, aqui vai aparecer um 2. Daí 2 vezes 2, 4. E o 2 lá em cima. Daí o 2 simplifica com 4, vai dar meio. Então já fica o meio ali. Eu não preciso mexer no módulo. O módulo já fica ali, ó. Daí isso aqui em cima vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Z a menos 1 vai ser o quê? Vai ser cosseno de π sobre 3 menos i seno de π sobre 3, certo? E aqui vai ficar o quê? 2, né? 2 vezes o quê? Bom, a norma desse aqui. Qual que é a norma? É o quadrado desse mais o quadrado desse. Mas calma aí. Cosseno de π sobre 3 ao quadrado mais seno de π sobre 3 ao quadrado. Ó, essa aqui que é a norma. Quanto que é isso aqui? Isso é 1. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui é o quê? Isso aqui é 1, ó. Isso aqui é 1. Entendeu? Então, praticamente já está escrito o número na forma complexa. Ó, na forma trigonométrica. Eu falando de novo essa porcaria. Tá? Aqui, ó. Cosseno de π sobre 3 mais i, ou melhor, menos i seno de π sobre 3. Tá vendo? Tá quase pronto. Tá quase pronto. O detalhe é o seguinte. É que a forma complexa aqui é a forma trigonométrica. Estou falando isso o tempo todo. A forma trigonométrica, isso aqui é mais, não é menos. Então, como é que eu faço para transformar isso aqui em mais? Aí eu lembro que aqui o ângulo é negativo, né? E aqui o ângulo é positivo. Que cosseno de menos π sobre 3 e π sobre 3, ó, cosseno desses dois é igual. Então, cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa que cosseno de menos π sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. Z menos 1 vai ser o quê? O módulo vezes. Daí, cosseno de... Então, cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa de cosseno de menos π sobre 3. Menos π sobre 3. Ó. Certo? Mas o seno de π sobre 3 é menos o seno de menos π sobre 3. Entendeu?
Então, esse menos aqui, ó, eu posso jogar para dentro. Ó, menos seno de π sobre 3. Então, seno de π sobre 3 é isso, mas menos daí vem para cá. Só que isso daqui é seno de menos π sobre 3. Então, isso daqui, esse menos seno de π sobre 3, eu posso trocar como sendo o quê? Mais i vezes seno de menos π sobre 3. Pronto. Agora já está praticamente pronto o meu número complexo, né? O inverso. Eu só tenho que colocar esse argumento aqui no positivo. Então, menos π sobre 3 é isso aqui, mas eu tenho que colocar nesse daqui, ó, nesse valor aqui positivo. E esse valor positivo é o quê? É 2π menos π sobre 3. Ó, 2π menos π sobre 3. É essa medida toda aqui. Só que o que é 2π? 2π é vezes 3, né? É 6π sobre 3 menos π sobre 3. Ó, 6π. 6 dividido por 3 dá 2, 2π, né? Então, isso aqui é uma volta completa. Tá? Então, 6π sobre 3 menos π sobre 3. Vai dar o quê? 5π sobre 3. Tá vendo? 5π sobre 3. Então, isso daqui, esse z a menos 1, ele é o quê? Ele é meio, que é o módulo, vezes cosseno de 6π sobre 3 menos π sobre 3, 5π sobre 3, mais i seno de 5π sobre 3. Tá vendo? Então, fazendo isso daqui da forma, com o número na forma trigonométrica, agora acertei, na forma trigonométrica, fazendo isso daqui na forma trigonométrica, é muito mais rápido do que fazer na forma algébrica. Ó. Na forma algébrica, fazer isso aqui é fácil, né? Pegar isso aqui, multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, é fácil. Daí você chega isso aqui, beleza. Agora, você transformar isso daqui na forma trigonométrica, pode dar um trabalhinho um pouquinho maior. Mas se eu converter esse daqui, que é fácil converter isso aqui na forma trigonométrica, tá? Pelo desenho. Ó, e daí fazer aqui, ó. E lembra, quando eu multiplico pelo conjugado, eu não preciso multiplicar do conjugado do mesmo módulo. Eu multiplico pelo conjugado da parte unitária, ó, do módulo 1, ó. Só dessa parte aqui do cosseno e seno, só preciso multiplicar isso aqui, ó. Porque daí o meio fica aqui direto, ó, meio, tá vendo? Fica o 2 aqui, ó, vai ficar embaixo, então vai ficar meio aqui, ó. Entendeu? E o conjugado aqui, ó, o conjugado, lembre-se disso, ó. Z é módulo vezes cosseno do θ mais i seno θ, certo? O conjugado desse z vai ser o quê? Vai ser o módulo vezes cosseno do menos θ mais i seno do menos θ. Tá vendo? Então, se você lembrar o conjugado, o que muda aqui no conjugado é o quê? É só o ângulo. O argumento aqui é positivo, o argumento aqui fica negativo. É isso que muda no conjugado. No conjugado de um número complexo, só muda o sinal do argumento. Entendeu? E daí, para você obter o valor, o argumento de 0 até 2π, você soma 2π. Ó. Somou 2π no argumento negativo, ó, 2π menos π sobre 3, tá vendo? Você junta 2π menos o argumento aqui, né? É mais esse argumento negativo, quando o argumento é negativo, né? Então, você pega 2π e soma ao argumento negativo e você vai obter o valor do argumento de 0 até 2π. Tá? Que é esse aqui, ó. Tá? É bem tranquilinho, facinho, né? Bom, dava para explorar mais esse problema aqui, mas tá bom aqui, já é suficiente. Vamos para o próximo. Mais um aqui, ó. Então, qual é a representação gráfica do número complexo ó, tá no plural, hein? Dos números complexos, tá vendo? Plural. Então, eu tenho que mostrar os números complexos z mais x, z igual a x mais yi, tá? Esses números complexos, tais que z dividido por z barra é igual a menos i. Tá? Então, todos os números complexos que eu fizer ele dividido pelo conjugado dele der menos i, vai dar uma representação gráfica que eu consigo representar todos esses números complexos.
Qual que é essa representação gráfica? Então, eu vou fazer assim, ó. Tem duas formas de fazer isso aqui, tá? Tem uma que é a braçal e a inteligente. A inteligente, a gente usa um resultado que a gente já usou aqui, né? Quando eu pego um número e divido pelo seu conjugado, ele dá a unidade, ele dá o i. Ou melhor, ele dá o módulo disso daqui é 1. Ó, o módulo de menos i é 1, certo? Mas tem mais uma coisa que a gente viu, tá? Quando eu pego aqui, ó, o número complexo z, que é ρ, né, o módulo, vezes cosseno de θ mais i seno de θ, tá? Quando eu tenho esse módulo aqui, ó, eu vi que quando eu faço z dividido por z barra, eu obtenho o quê? Eu obtenho o número complexo 1 de módulo, cosseno do quê? De 2θ mais i seno de 2θ. Foi isso que a gente viu lá, né? Dois problemas anteriores. Se você voltar aqui, eu acho que 20 minutos no vídeo, você vai ver que eu mostrei isso aqui, ó. Acho que 20 minutos. Uns 20 minutos no vídeo, você vai ver isso aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui, ó. Ó. A gente fez com A mais BI dividido por A menos BI, tá vendo? Daí a gente descobriu que o módulo é 1, mas a gente descobriu aqui embaixo que quando eu pego o número complexo z e divido pelo seu conjugado, eu obtenho como resultado o número complexo de módulo 1, que é cosseno de 2θ mais i seno de θ. Sendo que θ é o quê? É o argumento do z, tá vendo? Ó? Do A mais BI. Beleza? Então, isso daqui vai ajudar a gente bastante a resolver isso aqui. Tá? Vai ajudar a gente a resolver bastante. Eu acho que eu já vou até começar por ele mesmo. Então, olha só. Então, se esse z eu escrevo ele assim, tá? Se esse z aqui eu escrevo ele assim, então esse i vai ser o quê? Esse i vai ser isso aqui, ó. Então, presta atenção. 0 menos i, certo? É isso aqui. Isso daqui tem que ser o quê? 1, que eu nem vou escrever, cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. É isso aqui, ó. Aí eu tenho que me perguntar, vem cá, quanto é que tem que ser esse 2θ para que isso daqui seja igual a 0 e isso daqui tem que ser igual ao quê? É menos 1, ó. Qual que é o 2θ em que o cosseno dá 0 e o seno dá menos 1? Então, calma aí, vamos pegar o ciclo trigonométrico. Então, tem um ângulo em que o cosseno dá 0. Bom, cosseno dá 0 aqui ou aqui. Mas o seno dá menos 1. Peraí, menos 1 está aqui, ó. Claro, está aqui, ó. É o menos i, ó. Menos i, ó. Está aqui, ó. Qual que é o argumento aqui? 270. 270. Ou 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Então, calma aí. Então, 2θ é o quê? É 3π sobre 2. Então, θ vai ser o quê? Θ vai ser o quê? 3π sobre 4. Pronto. Já descobri todos os números complexos. Todos os números complexos z. Né? Porque, olha só. O z, então, já que o θ é 3π sobre 4, então o z quem que é? É o número complexo ρ, que eu não sei quanto é. Certo? Eu não sei quanto é, depende disso aqui. Porém, eu não sei qual que é o tamanho do número complexo. Eu não sei qual que é o ρ do número complexo. Porém, o argumento dele eu sei. O argumento dele é o quê? Cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4. Tá aqui. São todos os números complexos que caem aonde? Então, aí eu faço aqui o desenho, aqui, ó. Pronto. Aqui está o eixo x, está aqui o eixo y. 3π sobre 4 é o quê? 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. É nessa direção aqui, ó. É 45 graus aqui, ó. 45 graus aqui, né? É esse aqui, ó. Qualquer número complexo que cai aqui em cima, né? Qualquer número complexo que cai aqui em cima, porque isso aqui, ó, é 3π sobre 4, né? Então, qualquer número complexo que cai aqui em cima vai satisfazer esse z, ó.
Aí você fala, mas eu não sei qual que é o módulo dele. Ok, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2,5, 3,5, 5,5, raiz de 5, raiz de 2, 5 raiz de 3. Entendeu? O módulo tanto faz. O que eu sei é que ele vai cair em cima desse aqui, ó. Ele vai cair em cima desse aqui. Entendeu? Então, quando ele pega qual é a representação gráfica dos números complexos Z, tais que isso acontece, a representação gráfica é o quê? São os números complexos que caem aqui, ó. Certo? Que caem aqui. Mas quais são os números complexos que caem aqui? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, se aqui for 3, quanto é que vai dar aqui? Menos 3, ó. Oh, desculpa. Se aqui for menos 3, aqui é o quê? Mais 3. Certo? Aqui é o mais 3, ó. E aqui é o menos 3. Entendeu? Então, o x, ou melhor, o y é igual a menos x, ó. Então, isso aqui é o y igual a menos x. Ó, o y é igual a menos x. Então, se o x for menos 3, menos 3 dá 3. Se o x for menos 1, o y dá o quê? Dá 1. Ó. Certo? É isso aqui, ó. Então, eu posso dizer que a representação gráfica disso aí é o quê? É a reta bissetor par. É o bissetor par. Aí você fala, não, professor, não é o bissetor par, porque ele não vai lá para baixo, ó. Ele só fica aqui em cima. Não, ele vai lá para baixo também. Só como assim que vai lá para baixo? Porque, ó, o menos z, quem que é? É o menos ρ vezes cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4. Ó. É esse aqui também, ó. Então, menos z cai para cá, ó. Pronto. Então, quando o x aqui é 2,5, o y vai ser o quê? Menos 2,5. Tá? Então, são todos os números complexos que caem em cima dessa reta aqui, ó, que é o bissetor par. Que também é sinalizado por isso aqui, ó. Isso aqui também é claro, né? Bissetor par, né? Ou y é igual a menos x. Essa aqui é a representação gráfica, ó. É o bissetor par. É a reta y é igual a menos x. Tá aqui, ó. Essa daqui, ó. Entendeu? De todos os números complexos que caem aqui, ó, que satisfazem isso aí. Agora, para ficar comprovado, de repente você ainda ficou com um pouquinho de dúvida disso aqui, então eu vou fazer da forma algébrica. Ó. Então, x mais yi é o z. E vou dividir por x menos yi. Certo? E isso daqui vai ter que ser igual a menos i. Então, eu vou fazer e daí depois eu vou igualar. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar pelo conjugado, que é x mais yi. E aqui em cima também vou multiplicar pelo conjugado, que vai ser ele ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar o quê? X ao quadrado, tá? Mais 2 vezes xyi, mais yi ao quadrado, que é y ao quadrado e i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos y ao quadrado. Sobre, e aqui vai ficar o quê? Como é conjugado, então vai dar a norma, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Bom, ajeitando isso aqui melhor, né? Vou ajeitar aqui embaixo, vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy vezes o i sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais uma vez isso aqui está aparecendo, né? Na última questão que eu resolvi, isso aqui também apareceu. Tá? Na questão anterior apareceu exatamente isso aqui, que ele queria saber o módulo, não era? Ah, não, é aquela lá mesmo. É aquela que tinha que ser. Mas é a mesma coisa, apareceu de novo, certo? Só que agora é o seguinte, olha. Agora, ele está dizendo que essa divisão aqui, ela tem que dar o quê? Menos i, ó lá. Tem que dar menos i. Então, isso aqui tem que dar menos i. Ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a zero. E 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a menos 1. Ó. Menos i. Então, isso aqui é 0 menos i, né? É 0 menos i. Ó. Então, a parte real tem que dar 0, como está aqui, ó. E a parte imaginária, né, tem que dar o quê? Menos 1. Então, ó, isso aqui tem que dar 0, isso aqui tem que dar menos 1. Mas, espera aí, para isso aqui dar 0, quer dizer que em cima tem que ser 0. Ou seja, tá? Para isso aqui ser 0,
Então, x mais y vezes x menos y, tá? Porque é produto notável, né? Que é isso aqui, tem que ser igual a zero. Então, nesse caso, ou x mais y é zero, ou x menos y é igual a zero. Certo? Agora, se x mais y for zero, olha só. Então, vou fazer aqui, ó. Se x mais y for igual a zero. Tá? E vou fazer também o quê? Se x menos y for igual a zero. Tá? Vou começar com esse aqui, ó. Se x menos y é igual a zero. Por quê? Porque aquilo lá é a resposta, né? Ó, aqui é a resposta. Ó. Se eu jogar o x para lá, vai ficar x mais y igual a zero. Que é isso aqui. Então, eu vou terminar com isso aqui. Mas vamos testar isso aqui. Se x menos y for igual a zero. Bom, se x menos y for igual a zero, então, x menos y ao quadrado vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, certo? Só que isso daqui sendo igual a zero, então isso daqui é igual a zero. Né? Só que é o seguinte, ó, isso daqui, fazendo isso daqui igual a zero, então eu chego à conclusão que aí, ó, isso aqui é zero, então vai ficar assim, ó, zero. Aí esse mais, menos 2xy joga para lá, fica mais 2xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó. Beleza? Então, se x menos y é igual a zero, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, vai ficar x ao quadrado isso aqui, mas isso daqui é zero, então eu jogo isso daqui para cá, então 2xy é x mais y ao quadrado, certo? E daí quando eu pego e coloco no lugar desse x mais y o 2xy, vai ficar aqui 2xy sobre 2xy vai ser diferente de menos 1. Mas não serve. Ele quer que seja igual a menos 1. Então, ó, então isso aqui não serve. Isso aqui está errado. Entendeu? Porque eu fiz, ó, se x menos y é igual a zero, então x menos y ao quadrado dá isso aqui. Só que isso aqui é zero. Aí eu pego esse daqui e jogo para o lado de cá. Então vai ficar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado é 2xy. Quando eu substituir no lugar de x ao quadrado mais y ao quadrado 2xy, eu vou obter que 2xy dividido por 2xy vai dar 1 e não menos 1. Então não serve. Agora, se x mais y for igual a zero, daí vai ficar assim, ó. Né? Se x mais y for igual a zero, então x mais y ao quadrado dá x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Só que isso daqui sendo zero, isso aqui é zero. Zero. Aí eu pego isso aqui e jogo para o lado de cá. Então vai ficar menos 2xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá vendo? Agora eu pego isso aqui, ó, no lugar disso aqui e coloco menos 2xy. Vai ficar o quê? 2xy sobre menos 2xy. E isso daqui dá menos 1, que é justamente o que tem que dar. Ó. Tá? Porque essa multiplicação, ó, tá? Eu fiz aqui a divisão, deu isso aqui. Então, isso daqui tem que ser igual a zero, porque é condição lá, ó, né? Tem que ser igual a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. E isso aqui tem que ser igual a menos 1. Então, para isso aqui ser igual a zero, então, x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser igual a zero. Isso aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado. Daí eu falei, bom, ou x mais y é zero, ou x menos y é zero. Então, vamos dizer que x menos y for igual a zero. Daí eu desenvolvi isso aqui e achei que x ao quadrado mais y ao quadrado é 2xy. Quando eu substituo no lugar do x ao quadrado mais y ao quadrado o que eu achei aqui, né, caso isso for verdade, deu o quê? Deu 1 essa divisão e não menos 1. Então não é o que ele quer, então não pode ser isso aqui. Então eu supus então que o x mais y é zero. Aí quando eu faço esse daqui, elevo ao quadrado, isso daqui vai dar zero, jogo isso para cá, então eu cheguei à conclusão que x ao quadrado mais y ao quadrado é menos 2xy. Aí quando eu faço 2xy dividido por x ao quadrado mais y, que eu achei aqui, se isso aqui for verdade, é menos 2xy, dá menos 1. Epa, então isso aqui que é verdade. Se isso aqui é verdade, o que é isso aqui, ó? X mais y é igual a zero é a mesma coisa que o quê? Que y é igual a menos x, tá vendo? Que é justamente o bissetor par. Ó, é o mesmo, tá? E daí qualquer número complexo que satisfaça isso aqui, que a parte imaginária seja o oposto da parte real,
por exemplo, 3 e menos 3i, por exemplo, isso daqui, estará aqui em cima, ó, que é a representação gráfica dos números complexos que satisfazem isso aqui. Tá? Que é a representação gráfica dos números complexos que satisfazem isso aqui. Ó. Todos os números que estão aqui. Ó. Que são desse tipo de forma assim. Ó, né? Uma coisa menos essa mesma coisa vezes i. Né? Tá? Que é isso aqui. Ó. Entenderam? Tá? Muito importante esse resultado também. Visualizar tudo dessa forma aqui também é muito bom. Tá? Faça no papel, refaça você para gravar e ter isso aqui em mente de forma muito mais fácil, tá vendo? É mais fácil, tá, resolver às vezes na forma complexa do que na forma disso aqui. Apesar de que eu achei que isso aqui ficou bem claro, né? Quando eu fiz que isso daqui tinha que ser igual a zero, então ou isso era zero ou isso era zero, ficou bem claro qual que era a resposta. Isso aqui não serve, isso aqui serve. E isso daqui é a equação da reta, que é o bissetor par. Beleza? Vamos para o próximo. Então, último hoje aqui, vai lá. Se o quociente de dois números complexos não nulos for um número real, qual é o tipo de reta que representa no plano complexo? Tá? Então, ó, ele falou dois números complexos, não nulos, for um número real. Pô, mas não é nem o conjugado, porque até agora a gente fez o número complexo dividido pelo seu conjugado. Esse aqui ele falou dois números complexos quaisquer. Então vamos fazer assim, ó. Vamos chamar um desses complexos é o Z e o outro o W, tá? O Z vai ser o quê? O módulo de Z vezes cosseno do θ do Z mais I seno do θ do Z, beleza? Sobre o W. Então vai ser o módulo do W vezes cosseno do θ do W mais I seno do θ do W, certo? Vamos dizer que isso aqui, beleza? Ele quer saber o seguinte, ó. Quando eu faço essa divisão, que tipo de reta representa esse número complexo no plano? Então, o que eu vou fazer? Isso daqui, ó, é um número positivo e isso aqui é um número positivo. Então, isso aqui vai ficar do mesmo jeito que está. Eu vou deixar ele aqui de lado. E isso daqui, eu vou multiplicar pelo conjugado disso daqui e ele também pelo conjugado. Tá? Então, olha só vou multiplicar. Lembra que eu falei no anterior que eu não preciso multiplicar por todo o conjugado de todo o complexo. Eu multiplico pelo conjugado só dessa parte aqui, ó. Então, eu vou multiplicar embaixo pelo quê? Pelo cosseno do θw menos I seno do θw. Tá vendo? Só o conjugado dessa parte. E como eu multipliquei embaixo, eu multiplicar em cima também. Então, aqui, vezes cosseno do θw menos I seno do θw. Beleza? Só que, quando eu multiplico isso daqui por isso daqui, eu obtenho a norma disso daqui. Ou seja, eu obtenho cosseno ao quadrado de θw mais seno ao quadrado de θw, que dá 1. Então, isso aqui dá 1. Ó. E isso tudo aqui é igual a 1. Lembre-se disso, tá? E em cima vai ficar o quê? Então, esse Z dividido por W vai dar o quê? Vai dar o ρz sobre o ρw vezes. Tá? Agora, olha só. Presta atenção aqui, ó. Então, essa parte que deu cosseno ρz... Não, cosseno θz vezes cosseno θw. Então, cosseno θz vezes cosseno θw, certo? Bom, essa parte aqui vai dar menos I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então menos 1 mais 1. Aí seno de θz vezes seno θw. Então vai dar mais seno θz, né? É menos, né? Menos vezes mais menos, I vezes I ao quadrado dá menos 1, menos 1 mais 1, tá, beleza. Então, seno θz vezes seno θw. É isso que deu. Então, esses aqui e esses aqui. Agora eu tenho o quê?
esse vezes esse e esse vezes esse. Ok? Então vai dar o quê? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar I, então mais I vezes. Tá? Então aqui deu seno θz vezes cosseno θw. É isso aqui. Agora esse aqui vai dar o quê? Menos seno θw menos seno θw vezes cosseno θz. Certo? É isso aqui, ó, que deu. Agora vamos analisar o que que dá isso aqui exatamente. O que que é isso aqui, ó? Isso daqui é cosseno de θz menos θw. Tá entendendo? Cosseno de θz menos cosseno θw. Ó. Então, o z sobre w vai ficar ρz sobre ρw vezes. Então, isso tudo aqui vai dar o quê? Vai dar cosseno de θz menos θw. Tá? É a diferença, cosseno da diferença de dois arcos. Cossa, cossa, senta, senta. Não é assim? Tá? Então, é menos, vira mais. Ó. Tá vendo? E esse daqui vai ser o quê? Mais I, né? Ah, aqui faltou um colchete aqui, porque isso aqui está multiplicando tudo isso aqui, né? Um colchete aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou fazer aqui o colchete aqui, ó. Então, é isso vezes. Então, isso daqui deu cosseno de θz menos cosseno de θw, mais I vezes... E o que que é isso aqui? Isso daqui é seno de, ó, θz menos θw. θz menos θw. Tá vendo? Então, quando eu peguei e dividi, eu coloquei aqui no modo... na forma trigonométrica, coloquei aqui na forma trigonométrica, multipliquei pelo conjugado dessa parte aqui embaixo, e o conjugado disso aqui de baixo aqui em cima também, multipliquei tudo e obtive isso aqui, ajeitando mais, isso daqui é o cosseno de θz menos θw, e isso aqui é seno de θz menos θw, certo? Beleza. Só que ele está dizendo assim, ó, se o quociente de dois números complexos não nulos, que são esse caso, nenhum dos dois são nulos, porque o θ, o nulo é quando o módulo for zero, mas o módulo não é zero, tá aqui, ó. For um número real, calma aí, para isso aqui ser um número real, isso aqui tem que ser o quê? Igual a zero, certo? Tem que ser igual a zero. Aí ele diz, qual é o tipo de reta que representa no plano complexo? Então, peraí. Para isso aqui ser igual a zero, quer dizer o quê? Quando é que o seno dá zero? Quando é que o seno de um ângulo alfa é igual a zero? Quando é que o seno é zero? O seno é zero quando o ângulo for zero ou π. Quando o ângulo for zero ou π, daí o seno é zero. Então quer dizer o quê? Que θz menos θw tem que ser igual a 0 mais k vezes π. Certo? E k é número inteiro, né? K pertencente aos números reais. Números inteiros, quer dizer. Certo? Então, quando k é 0, então a diferença tem que ser o quê? 0. Ou seja, os números complexos, os ângulos, os argumentos dos números complexos têm que ser iguais. Certo? Ou os argumentos dos números complexos têm que ser sinais opostos. Tá? Mas se a gente falar de argumento principal, né? Se a gente fala, suponha que o argumento dos dois números complexos seja o argumento principal, então o ângulo entre eles tem que ser 0 ou 180. Nesse caso, vamos pegar aqui, ó, um plano aqui, x, e aqui o y, certo? Vamos dizer que um dos complexos seja esse aqui, ó, esse aqui seja o z. Tá? Então, para que a divisão seja zero, o w ou está aqui em cima, ou está em cima dessa reta aqui, ó, tem que estar nessa reta. Ou aqui para cá, ou para cá. Porque daí, ó, o argumento aqui, ó, é θz. Se o número complexo estiver aqui, né, por exemplo, se o w estiver aqui, aí aqui, ó, o w está aqui, então isso daqui é igual ao
θw. Entendeu? Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Tá? Então, ó, se o z estiver aqui e o w estiver aqui, então o θz é igual a θw. Então, eles estão nessa reta aqui, ó. Eles estão em cima dessa reta. É semelhante ao resultado anterior. Lembra o resultado anterior que era bissetor par? Mas esse aqui não. Esse aqui, qualquer que seja o complexo, ele pode estar em cima do bissetor, onde for. Mas o outro número complexo, ele tem que estar na mesma reta. Ele tem que estar na mesma... Ele pode estar para cá ou ele pode estar para cá. Por exemplo, se W for aqui, ó, se W for aqui, então o θw é isso aqui, ó. θw é isso aqui. E quanto que é θw menos θz? 180. E seno de 180 é zero também. Então, os dois números complexos, ele perguntou, ó, que tipo de reta que representa no plano complexo? Olha, ele está dizendo aqui, ó, se o quociente de dois números complexos não nulo for um número real, qual é o tipo de reta que representa no plano complexo? Que tipo de reta representa? É uma reta que passa pela origem. Qualquer reta que passa pela origem, se tiver dois números complexos nessa reta, a divisão, o quociente entre eles vai ser um número real. Porque daí isso aqui vai ser zero, e o cosseno disso daqui vai ser mais 1, ou o cosseno disso aqui vai ser o quê? Menos 1. Isso aqui vai ser 1 ou menos 1. Então, o quociente vai ser o quê? Mais ou menos ρz sobre ρθ. Ó, ρw. Tá? Esse que vai ser o quociente, porque isso aqui vai ser 0. E isso aqui vai dar mais ou menos 1. Tá? Isso aqui vai dar mais ou menos 1. Então, z sobre w vai ser o quê? Vai ser ρz sobre ρw. Ou melhor, mais ou menos ρz ou ρw. Se os números complexos estiverem na mesma reta passando pela origem. Então, que tipo de reta representa no plano complexo? Que tipo de reta representa no plano esses dois números complexos? É uma reta que passa pela origem. É isso aqui. Tá? É uma reta que passa pela origem. Dois números complexos que estão sobre uma mesma reta que passa pela origem, a divisão entre eles é isso aqui, ó. Mais ou menos ρ de um dividido pelo ρ do outro. Tá? Mais ou menos, como é que vai ser mais? Se eles estiverem apontando para a mesma direção, ou os dois para baixo ou os dois para cima. Daí vai dar mais. Porque daí o ângulo é 0 e cosseno de 0 é 1. Certo? E vai ser menos quando? Quando um estiver para cima ou estiver para baixo. Né? Assim, ó. Quando os complexos forem assim, para cá, qualquer direção. Se o complexo um for para cima, outro for para baixo, tá? Então vai ser uma reta que passa pela origem, né? Porque eles estão opostos, então vai ser uma reta que passa pela origem. E a divisão dele, o quociente entre eles vai ser o quê? Menos o ρ de um dividido pelo ρ do outro. Né? O módulo de um dividido pelo módulo do outro. Beleza? Então aqui, ó, reta que passa pela origem. Isso aqui é um importante resultado para se guardar, viu? Você vai fazer concurso para escola naval, colégio naval, ITA. Isso aqui você tem que saber de cor. Você tem que saber isso aqui ó, na ponta da língua. Tá bom? Agora, se você está vindo só pelo mínimo que você precisa aprender no ensino médio, podia até pular essa aula de hoje. Represente graficamente o conjunto dos números complexos z, tais que z menos 1 mais i, módulo disso é menor ou igual a 1. Tá? Então, eu resolvi colocar isso aqui para a gente já treinar, porque quando a gente falar de circunferência, né, de geometria analítica circunferência, isso aqui vai voltar. Então, vamos dizer que o z seja um número complexo onde a parte real é um número x e a parte imaginária é um número y. Tá? Então, vai ser yi. Beleza? Então, vou colocar esse número complexo aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, módulo de x mais yi menos 1 menos i. O módulo disso aqui tem que ser menor ou igual a 1, certo? Bom, vou juntar o que é real e o que é imaginário. Então, vai ficar assim, ó, x menos 1 é a parte real
mais I vezes Y menos 1 também, ó. Y menos 1, tá? Menos I é o quê? Menos 1 vezes I. Então, aqui, ó. Mais I vezes menos 1, menos I. E mais I vezes Y, mais YI. Tá vendo? O módulo disso aqui tem que ser menor ou igual a 1, certo? Só que qual que é o módulo de um número complexo? É a raiz quadrada de a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Certo? E ele está dizendo que isso daqui tem que ser menor ou igual a 1. Certo? Tá, agora vamos fazer um raciocínio aqui. Suponha, veja, isso daqui vai dar positivo, certo? Isso aqui vai dar positivo. Positivo mais positivo vai dar um número positivo, correto? E isso aqui, esse 1 é positivo. Então, se eu elevar tudo ao quadrado, se eu elevar o 1 ao quadrado e tudo isso daqui ao quadrado, como embaixo é positivo, eu não preciso nem aplicar o módulo, porque é positivo, então, né? Então, eu só corto o raiz com 2, né? Porque o que está embaixo é positivo, então não precisa aplicar o módulo. Então, vai ficar assim, ó, x mais 1, opa, x menos 1, vou fazer em vermelho aqui, né? Então, fica menos 1, tá? X menos 1, eu errei. X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado vai ser menor ou igual a 1 ao quadrado. E o que é isso aqui? Isso aqui é parecido com a equação da circunferência. A equação da circunferência é assim, ó. X menos o alfa ao quadrado. Quem que é o alfa? O alfa é o x do centro da circunferência. Mais y menos o beta. Quem que é o beta? O beta é o y do centro da circunferência. Igual ao raio ao quadrado. Ó, isso aqui que é a equação da circunferência. Isso aqui desenha uma circunferência assim, ó. Tá? Onde o alfa é isso aqui, esse aqui é o alfa, o beta é esse aqui, ó. Esse aqui é o beta, certo? E o raio é o raio da circunferência. Vamos dizer que o raio seja isso aqui, né? Vou desenhar o próprio aqui, né? Vamos dizer, então o alfa aqui é 1, então o alfa aqui é 1, o beta aqui é 1. E o raio, então, é 1. Então aqui é uma circunferência que faz assim, ó. Certo? Então aqui o raio 1, aqui o alfa é 1, o beta é 1, aqui, ó, esse aqui é o centro. Certo? Então, se o alfa é 1, o beta é 1 e o raio é 1, é isso aqui, ó. Mas ele está dizendo que é x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, essa parte parece que bate. Só que aqui, em vez de ser igual a 1, é menor ou igual a 1. Então, isso daqui, ó, essa parte aqui, faz parte. Faz parte. Mas menor também, ou seja, qualquer número x e y que esteja aqui dentro. Qualquer número x e y que esteja aqui dentro. Ó. Tá? Então, represente graficamente o conjunto dos números complexos e tais que isso aqui aconteça, são todos os números complexos que estejam aqui dentro. Qualquer número complexo aqui dentro, até na beiradinha, satisfaz isso aqui. Ó. Tá? Porque é menor ou igual. Ou seja, menor ou igual quer dizer que é qualquer número dentro da circunferência. Se fosse maior ou igual, seria qualquer número da borda para fora. E se for igual, quer dizer qualquer número da borda aqui, ó. Então, como é menor ou igual, é qualquer número da borda e para dentro. Qualquer ponto daqui de dentro é um número complexo que satisfaz isso daqui, ó. Tá? Então, represente graficamente o conjunto dos números complexos tais que isso aconteça. É esse disco aqui, ó. A gente costuma dizer o seguinte, ó. A borda é a circunferência e tudo é o círculo, tá?
tá? Então é o círculo de raio igual a 1 e centro no ponto 1 e 1. É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. A representação geométrica disso aqui. Beleza? Bom, a aula de hoje é isso aí. Tá bom? Curta o vídeo, compartilhe. Se você tiver dúvida, coloque aqui embaixo. Olha, eu confesso que a aula de hoje não foi fácil. Não foi fácil, tá? A semana parecia fácil, né? Esse assunto, que é forma trigonométrica, parecia fácil, mas não foi fácil. É difícil, tá? Então, essa aula foi difícil e necessita realmente uma dedicação sua nisso aqui. Por mais que a aula foi mais de 1 hora, você tem que voltar a reescrever e fazer tudo isso aqui para relembrar isso aqui. Principalmente se você for fazer um vestibular muito difícil, uma prova difícil, um ITA, um IME, uma escola naval, uma AFA. Você tem que saber isso aqui tudo bem bonitinho, tintim por tintim. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a luta. Não tem choro nem vela, não adianta ficar se lamentando. É trabalhar, estudar e vamos embora. Curta o vídeo, compartilhe, chama a gente pro canal, tá bom? Clica aqui no joinha, clica aqui no inscrever-se se você não é inscrito, clica aqui embaixo no compartilhar, dá uma olhada na descrição do vídeo para mais informações, tá bom? E aqui estão as aulas do segundo ano, desde o começo do ano, beleza? Vamos que vamos, até a próxima.